maior evento da cadeia leiteira na América Latina, em sua melhor versão. Mega Leite 2023. A força e a genética das grandes raças, com tecnologia e sustentabilidade, gerando grandes negócios e oportunidades. É um prazer enorme estar aqui na Mega Leite 2023, aceite de um convite da Associação Brasileira dos Criadores de Búfalo para divulgar e falar sobre os benefícios do leite de búfalo e do leite A2A2. Toda búfala produz leite A2A2 e nós estamos aqui para trazer esse fantástico alimento ao mundo real e desmistificar tudo que vem sendo falado de mal do leite. Então, conheçam o universo do leite A2A2. Muito obrigado, Eduardo. Muito obrigado pelo FMG, pelo apoio e a Associação Brasileira de Criadores de Búfalo. É um prazer muito grande estar com vocês aqui. E eu aceitei prontamente o convite porque eu também sou um militante, né, nessa questão do leite, porque eu consigo ver no meu dia a dia, no consultório, os benefícios que a troca, uma simples troca alimentar, né, de um alimento por outro, traz para os pacientes. O que eu espero trazer para vocês aqui é a compreensão do quão importante é esta troca da caseína. É uma coisa simples, todavia, que hoje a gente percebe na nossa clínica diária os benefícios que trazem para a saúde do indivíduo, né? Eu sou médico, nutrólogo, sou ginecologista também, uma segunda titulação minha, sou palestrante, sou mestre em tecnologias de alimentos desde 2009, que é uma área, né, que agrega valor aí à nutrologia, e sou advogado. Então, quem tiver algum problema pode me procurar. Caminante no hay camino, se hace el camino al andar. Nosso destino é caminhar e caminhamos sem parar e espero que caminhemos para um bom destino. Isso aí já é uma alusão a bom destino que eu espero que um dia eu vou ganhar uma cesta deles. Eu compreendi parte da sua palestra, né? Bem-vindos aos meus amigos, hermanos de Argentina e de Venezuela. Pero meu espanhol não é tão bueno quanto o seu. Pero entendi caipirinha, cena, almuerzo. Este é suficiente para aceitar a invitação. Graças. A intenção seria trazer um pouco do contexto histórico, genético, né, dessa questão da caseína A1A1 e A2A2, né? Eu gosto de falar A1A1 e A2A2, por quê? Né, a Flávia trouxe aqui com muita propriedade, que é a questão do A1A1 ser do boi, né, em relação à vaca e o A1 ser do leite, mas que a população já introduziu A2A2 como um conceito, né? E como a Flávia falou aqui, uma coisa muito interessante que a gente percebe, quando eu falo para o meu paciente que é para ele trocar o tipo de queijo, ele olha para mim com uma cara desconfiada, com duas perguntas. Vai ser muito ruim esse negócio que o senhor está passando, né? Eu falei assim, não. Outro, isso deve ser muito caro. E aí eu tenho que mostrar para ele as fotografias do supermercado para mostrar que não é caro, né? Então, eu acho que essas dificuldades que a gente vê no dia a dia já serve de dica aí para quem está trabalhando com essa divulgação do A2, a levar para a população esses dois conceitos, que é bom, bonito e barato. Então, o contexto histórico sobre o leite, a composição do leite, beta-casomorfina, eu quero que vocês entendam a importância desse peptídeo, e eu vou explicar o que é peptídeo, né? A repercussão na saúde humana, onde estamos, para onde vamos, a Flávia já falou, eu vou passar bem rapidamente essa parte, né? O que aconteceu? Então, repetindo, e o conhecimento ele vem pela repetição, né? Há cerca de 10 mil anos atrás, no norte da Europa, as vacas do norte da Europa
norte da França, sofreram uma mutação genética, né, no gene CSN2, se eu não estou enganado, é isso mesmo? Né? E passaram a produzir a caseína, que é a proteína do leite. É muito importante a gente diferenciar proteína do leite, que são várias, né? Nós temos beta-lactoglobulina alfa, beta, a gente tem a caseína 1, são 13 tipos de caseína, né? E diferenciada a lactose, que é o açúcar do leite. Provavelmente muitas pessoas aqui já têm um conhecimento grande sobre o assunto, mas a gente vê no dia a dia, né, no meu atendimento, as pessoas são completamente leigas e elas falam assim, não, eu não posso tomar, eu sou alérgico à lactose. Eu falei assim, não temos relação com a lactose, nós estamos falando de proteína. Lactose é um açúcar, né? Então, ao sul da França, essas raças e mais outras raças, principalmente aí, né, a da Gir, eles produzem caseína A2, o leite é tipo A2, né? E aí eu trouxe homenagem aí à questão da Associação Brasileira dos Criadores de Búfalo, é um vídeo da internet. A coisa importante na composição do leite de búfalo, que nós vamos falar mais detalhadamente à frente, é que a caseína A1 não tem relação com a lactose. O leite de búfalo tem até um pouco mais de lactose, só que nós vamos ver que essa substituição pode inclusive reverter pessoas que eram aí sensíveis à lactose, né? Todo leite de búfalo é A2. A Flávia apontou uma coisa importante, né? Apesar da gente já saber disso, essa mutação pode acontecer, como aconteceu no gado, né? Então há que se vigiar, né? E o leite A2 tem muitas vantagens para o nosso metabolismo. O leite é importante pontuar que é um produto oriundo da ordenha completa e ininterrupta de condições de higiene de vacas sadias, né, ou búfalas, né, e alimentadas e descansadas. É composto, é um animal, um alimento que ele é bem interessante, porque ele é um alimento composto de vários nutrientes, ele possui micronutrientes e macronutrientes, um alimento super importante para a alimentação humana e que vem sendo há algum tempo atacado e endemonizado por parte da medicina brasileira. Então eu frequento todo esse meio e eu sei o que está acontecendo no meio, né? Há uma cultura anti-leite, inclusive uma cultura falando que o único animal que bebe leite, o único mamífero que bebe leite depois de nascimento é o ser humano. E isso deve ser desmistificado, isso deve ser desconstruído, porque parte desse conceito é verdade. Se tivermos aí a caseína, a beta-casomorfina como agente, né, considerado o diabo do leite, né, ou como agente causador de tantos problemas que o leite é imputado ao leite, né? Então, o leite é composto de gordura, água, carboidrato, proteínas, enzimas, vitaminas e minerais. E aí eu trago algumas particularidades do leite da búfala, né? Então, é um leite... Opa! O que aconteceu aqui? Opa! É um leite que tem uma quantidade maior de gordura e de proteínas, né? E a qualidade dessa gordura é melhor do que a gordura do leite comum. Então há que passar esse valor para a população não tem esse conhecimento, né? E por que eu vou escolher um leite com uma carga proteica menor se eu tenho um leite de melhor digestibilidade, de melhor sabor, com uma situação organoléptica muito melhor? Para que eu vou escolher um leite de menor potencial nutritivo, né? Além disso, ele tem na sua composição de minerais uma quantidade maior de cálcio, né? O leite é famoso por ser uma fonte de cálcio. Sabemos que
os derivados do leite, principalmente o queijo, tem uma quantidade muito maior de cálcio, né? Mas é o leite que tem essa fama. E o leite de búfala, ele tem uma quantidade maior de cálcio. E tem uma quantidade maior de quase todos os aminoácidos de cadeia ramificada, os aminoácidos que são responsáveis pelo crescimento de massa muscular. E aí vem um apelo aí para quem está trabalhando com os derivados do leite, o porquê ainda não temos um whey protein de proteína de leite. Agora nós temos leite em pó. Então, por favor, né, façam esse whey, porque a comunidade aí, quem toma whey, o meu cinegrafista toma whey, né, dá para perceber nitidamente que ele toma whey, né, e ele precisa de um leite, de um whey não inflamatório, né, e essa é uma crítica. E aqui eu sinalizei o triptofano, porque o triptofano é um aminoácido muito importante. O triptofano é precursor da serotonina, que é um antidepressivo. O triptofano é um precursor da melatonina, que nos faz dormir. Então, a gente vai tomar um leitinho à noite, minha mãe está aqui presente, você tem que tomar um leitinho para você dormir. Por quê? Porque tem triptofano, só que tem um detalhe. O triptofano, numa flora intestinal disbiótica, ele vai fazer um efeito contrário. Ele não tem o metabolismo que a gente quer. E aí eu trouxe um trabalho aqui, ó, metabolismo do triptofano em transtornos mentais, um enfoque na esquizofrenia. Então ele usa uma via metabólica diferente, e essa via metabólica leva à inflamação cerebral, o que pode levar ao aumento dos distúrbios psiquiátricos, ansiedade, depressão e esquizofrenia. Então não há, até nesse ponto o leite de búfala é bom, porque ele tem menos triptofano. Então o leite de vaca, ele inflama pela beta-caseína, né, beta-casomorfina 7, e nessa inflamação há uma desbiose, e essa desbiose leva a uma piora do metabolismo do triptofano, levando a distúrbios psiquiátricos. Então até nessa questão o leite de búfala é cuidadoso. E aí o diabo do leite, esse Kate Woodford, é um jornalista, né, lá da Nova Zelândia, aonde começou esse processo. Eram detentores, inclusive, da patente que a Flávia acabou de falar, que caiu em 2015, né? Então, este jornalista, ele ficou interessado por que criaram a A2 Corporation lá, e ele foi atrás da A2 Corporation, por causa do mercado enorme que existia. No trabalho que ele mostra, esse livro, ele tem um livro que chama O Diabo do Leite. Ele fala nesse livro que o leite não teria, a priori, ele fala assim, não tem tanta importância assim. Por que vocês estão criando uma empresa para vender um tipo de leite específico? Leite é tudo igual. E aí ele foi estudar, e quando ele foi estudar, ele virou também um militante, né, na questão da troca da proteína do leite, da caseína A1 para A2. Eu vou repetir isso várias vezes, que eu quero que vocês saiam daqui com isso bem claro na cabeça de vocês, né? Existem 13 tipos de caseína, e essa BCM7, que é a beta-casomorfina, é um peptídeo. Então o que é o peptídeo? A caseína é uma proteína enorme, grande, e aí essa proteína grande, ela tem 209 aminoácidos. Em 209 aminoácidos nós temos a troca de apenas um aminoácido. Um aminoácido é que faz a diferença entre beta-caseína A1 para beta-caseína A2. E aí esse um aminoácido é uma histidina que é trocado por uma prolina. E o que acontece? Essa histidina, na posição 67 da proteína, desses 209 aminoácidos, essa troca dessa proteína, essa prolina, ela dificulta a quebra da proteína. Então a proteína, ela segue inteira. Só que quando ela é trocada pela histidina, que é um outro aminoácido, então o que é uma proteína? É como se fosse um trem, cada aminoácido é um vagão do trem. E aí, esse aminoácido
dois aminoácidos juntos formam um dipeptídeo. Vários aminoácidos juntos formam um polipeptídeo. Esse polipeptídeo, vários aminoácidos, é uma proteína. Todo o nosso corpo é feito de proteína, do cabelo à unha do pé. Então tudo é proteína. E aí, de acordo com a sequência desses aminoácidos, essa proteína vai fazer um cabelo, vai fazer uma célula do fígado, vai fazer uma célula da pele ou vai fazer uma célula do cérebro. Então, essa proteína, ela pode ser quebrada. Quando ela é quebrada em pequenas partes. Quem faz isso é uma enzima pancreática, né? O pâncreas, ele tem uma parte que secreta insulina, ele tem outra parte que secreta enzimas. Então essa peptidase pancreática, ase é enzima, peptidase quebra o peptídeo, e essas pequenas porções de peptídeo, eles, às vezes uma pequena porção pode ter sim uma ação biológica. E aqui no caso, essa pequena porção, que é a beta-caseomorfina, olha o nome do peptídeo, beta-caseomorfina. Morfina, gente, a gente não toma morfina para dor? Se você tomar uma morfina para dor, um dos medicamentos que existem, todo mundo conhece, chama Tilex. O que acontece? Seu intestino trava. Você fica com constipação intestinal. Por quê? Porque você tomou morfina. Nós temos receptor de morfina em todo o corpo, né? Então, essa troca da prolina pela histidina, ela deixa a caseína frágil. E quando ela se quebra, ela se transforma em beta-caseomorfina. Mais incrível, existem várias beta-caseomorfinas. Existe a beta-caseomorfina 9, que tem uma ação fraca do ponto de vista opioide, não tem interesse. Mas existe uma beta-caseomorfina, que é a beta-caseomorfina 5. E olha que incrível, quando uma lactante, uma nutriz, uma mãe, bebe leite, no intestino dela, esse leite com beta-caseomorfina, ele é absorvido, é absorvido no intestino, 4 miligramas, que é liberado de 30 miligramas de caseína, ou seja, 30 gramas de caseína é facilmente num pedaço de queijo, né? E 2 horas após essa ingestão, ela se transforma em beta-caseomorfina 5, e essa passa para o leite materno. E essa beta-caseomorfina 5 tem um efeito leve, mas tem, né, na caseína humana, e faz o bebê então ter cólica. Então muitas vezes essa intolerância ao leite do bebê, ele não tem intolerância a leite, ele tem intolerância a beta-caseomorfina 7. Se você tirar e passar para o A2, ele não tem. E é muito importante, principalmente para a classe socioeconômica mais baixa, né, ter acesso ao leite. Ele é um nutriente muito importante, é uma opção muito importante para a nutrição do infante. Em humanos, a digestão de beta-caseína A1, mas não da beta-caseína A2, alternativa, libera beta-caseomorfina 7, que ativa o receptor opioides, mi-opioides, expressos em todo o corpo. Então nós temos esse receptor no corpo inteiro, tem no cérebro, tem no coração, tem no pâncreas. Então o corpo inteiro sofre isso. E aí essa beta-caseomorfina aumenta o tempo do trânsito intestinal. Esse aumento do trânsito intestinal expõe a mucosa do intestino a vários antígenos da nossa alimentação. E ele também, esse aumento do trânsito intestinal, leva a uma disbiose intestinal. Isso vira uma reação em cadeia. E essa beta-caseomorfina, então, pode levar a distúrbios, desde diabetes tipo 2, disruptores hormonais. O que é um disruptor hormonal? É algo que vai lá e estraga o receptor de hormônio. E aí depois não adianta você dar hormônio, porque a fechadura foi estragada. O hormônio, ele é um mensageiro das nossas células. Então o hormônio, ele sai do órgão lá, da glândula tireoide, ou ele sai do pâncreas, e ele vai na célula passar uma mensagem. Quando ele chega lá nessa célula para passar a mensagem, ele encontra lá uma fechadura. Ele tem que entrar nessa fechadura, que a gente chama de receptor, e
abrir essa fechadura. E agora, esses beta-casomorfina, ele estraga esse receptor, inflama esse receptor. Além disso, ele pode, no coração, levar a arritmias, hipertensão. Do ponto de vista neurológico, existem vários trabalhos científicos já mostrando uma correlação do autismo, a piora do autismo com a ingestão de beta-casomorfina, e isso a gente já sabe, porque um dos tratamentos prioritários do autismo é você tratar a desbiose intestinal, e a beta-casomorfina leva a desbiose intestinal, é um dos tratamentos. E no intestino ele leva a intolerância à lactose. Então a gente fica falando em intolerância à lactose, mas a gente tem que pensar nela como se fosse um ciclo vicioso. Eu inflamo o intestino, as células intestinais que são responsáveis pela produção da lactase. A lactase é que quebra a lactose. Não quebrar a lactose, ela fica inflamatória, produz gases intestinais e ela fermenta. Fermentando, ela leva a desbiose. Levando a desbiose, leva a uma inflamação intestinal. E aí todos os efeitos da intolerância, entre aspas, à lactose. Mas se eu desinflamar esse intestino, ele passa a produzir lactase. E a pessoa pode não ser mais intolerante à lactose. Então, a maneira da gente saber se ela é realmente intolerante à lactose ou não, é ter esse intestino completamente saudável. E aí eu peguei apenas uma parte, né? Vou pegar apenas a parte da parte endócrina para explicar para vocês terem uma noção. Então existem várias alterações, eu vou explicar apenas esta. Isso aqui, eu não falei em momento algum que eu ia ser bonzinho com vocês, né? Não é a minha intenção mesmo, esse slide complicado, mostrando para vocês o que é um intestino normal. Então aqui nós temos os nutrientes passando. Gente, vocês já imaginaram como é que funciona da gente? O cocô, ele passa inteiramente com as suas células. Então a nossa pele, ela tem 7 camadas de célula. Por quê? Eu preciso de ter um isolamento do corpo humano ao meio ambiente. Então nós somos todos isolados. A pele é isolada, eu posso colocar a mão no esgoto que eu não vou morrer. Então, a pele, ela tem esse isolamento, ela tem 7 camadas. A nossa mucosa tem 4 camadas de célula. Agora, o nosso intestino não, ele precisa de absorver nutriente, então ele tem só uma camada de célula. E se você estragar essa uma camada de célula, você está em contato com o vaso sanguíneo que está aqui embaixo e o cocô. Entre eles tem uma camada de muco, que é esse verdinho. Esse muco, ele é fundamental para nos proteger. Quando essas células estão inflamadas, elas não produzem esse muco. E aí você fica desprotegido, o seu cocô entra em contato com o seu sangue. E aí tudo que você come te faz mal, porque o seu sistema imunológico reconhece aquilo. Então veja bem como que é essa beta-casomorfina, ela vai lá e inflama essas células, ela age nesses receptores e ela cria uma brecha, ela cria um buraco nessas junções aqui. Aqui existem botoaduras que unem uma célula na outra. Então abre um espaço entre uma célula e outra, e ali nesse espaço, tudo que você come, um brócolis, uma abóbora, uma picanha, agora a picanha trocou pela abóbora, né? Mas qualquer coisa que você coma vai entrar em contato com o seu sangue. E aí, entrando em contato com o seu sangue reconhece aquilo como no self, não é meu, e produz anticorpos. Esses anticorpos, eles vão agir em várias regiões do corpo. Por exemplo, ele pode agir na sua articulação, causando uma artrite reumatoide. Eu já curei vários pacientes de artrite, que na verdade ela não tinha artrite, ela tinha um intestino hiperpermeável. A gente chama isso de síndrome do intestino hiperpermeável, que pode evoluir para síndrome do intestino irritável, que é um nome que todos vocês conhecem. Mas antes disso, ele se torna hiperpermeável. E essa reação cruzada de anticorpos é que leva aos sintomas neurológicos, aos sintomas articulares.
Todas as mucosas do nosso corpo, elas funcionam em conjunto. Então, a mucosa intestinal, ela está ligada à mucosa do nariz, ela está ligada à mucosa da nosso seio sinusal, ela está ligada à mucosa da bexiga. E às vezes você come lá uma beta-casomorfina e tem uma infecção urinária de repetição. E tem uma candidíase de repetição. E não adianta ficar tomando antibiótico, porque você não vai resolver com antibiótico. Você tem que tratar o intestino. Por isso que é tão milagroso, né? A paciente falou assim, não, é milagroso o que ele fez. Não, eu só selei o intestino dela. Eu recuperei esse intestino, criei uma barreira entre ela e o meio, e aí ela pode comer tudo, que ela não tem mais dor, ela não tem mais infecção. Então, na verdade, recuperando o intestino, você consegue recuperar o sistema imunológico todo. E aqui à direita, você percebe tudo que um intestino hiperpermeável pode causar, desde uma inflamação, doenças autoimunes, desordens cerebrais, infecções, ansiedade, depressão. Aí você vai num psiquiatra e te prescreve um antidepressivo, a coisa piora, porque o antidepressivo é um xenobiótico, ele vai piorar, é química, vai piorar o seu sistema inflamatório. Aí, além disso, demência, uma inflamação cerebral, neuroinflamação é uma das doenças mais preponderantes hoje em dia, que é o quê? Alzheimer e Parkinson. Gente, eu tenho um paciente de 44 anos com Parkinson, e que melhora depois que você tira a caseína e desinflama esse intestino. Ele não tem Parkinson, ele tem ataxia pelo glúten. Então aquela marchazinha que vem assim, e depois ele anda, e depois ele faz assim, isso é ataxia pelo glúten, e aí é diagnosticado erroneamente como Parkinson, e você melhora o intestino dele, e ele milagrosamente melhora do Parkinson. Aí, problemas hepáticos, inflamações, câncer, esteatose, cirrose, problemas renais, problemas intestinais, problemas de pulmão, respiratória de repetição. Então tudo isso tem relação com intestino permeável, e intestino permeável tem relação com beta-casomorfina. Agora que vem o problema, eu não queria trazer esse slide, que eu tenho certeza que agora vou criar um problema para vocês. Existe sim, gente, um gráfico de fezes, então você tem que observar as suas fezes, e aí, de acordo com o tipo de fezes que você tem, você pode ter um problema intestinal ou não. O que isso tem a ver com a beta-casomorfina? Tem um estudo que fizeram na China e perceberam que 30% dos chineses, em relação aos casos, ao grupo controle, que tomavam leite com beta-caseína 1, a beta-casomorfina, né, em relação a quem tomava leite com beta-casomorfina 2, 30% a mais apresentavam fezes tipo 2 e tipo 1 na escala de Bristol. Então, isso piora a qualidade das fezes. E a qualidade das fezes correta é tipo 3 e tipo 4, em forma de salsicha com rachaduras na superfície, ou em forma de salsicha ou cobra suave e macio. A única coisa que eu peço, não fotografem, mandem para mim. Eu não estou fazendo essa análise mais. E agora eu quero que vocês me acompanhem, fiquem comigo, porque esse momento eu falei que eu ia pegar apenas uma patologia para explicar. Eu não vou explicar arritmia, não vou explicar neuroinflamação, eu vou explicar apenas uma patologia, que é diabetes. E eu vou fazer uma correlação entre beta-casomorfina, aonde que ela age, e o mercado dos medicamentos. Aqui nós temos então diabetes. A beta-caseína 1, ela aumenta os níveis do marcador inflamatório mieloperoxidase, MPO, no colo. Minha esposa falou assim, você vai falar isso? Eu disse, vou, não tem dó deles, eu vou falar. E essa MPO aumenta a expressão dos receptores opioides, que a beta-casomorfina age. Então, na verdade, ela age através desse aumento da mieloperoxidase. E o aumento desses receptores, da ação em cima desses receptores,
leva a uma inibição do trato intestinal, então a constipação intestinal. Essa constipação intestinal aumenta uma enzima que chama dipeptidilpeptidase, que é a DPP4. Guardem essa enzima, que ela é muito importante nesse metabolismo. Essa enzima diminui as incretinas intestinais. Sabe quando você fala assim, fulano de tal, uma cretina? Então, existe a cretina e a incretina. Essa aqui é a incretina, não tem nada a ver com aquela cretina da sua vizinha. Então, essa aqui é uma incretina. Essas incretinas intestinais são hormônios que modulam o metabolismo da insulina. Então, as incretinas modulam o metabolismo da insulina. Modular significa melhorar o metabolismo da insulina. A pessoa que tem um metabolismo da insulina ruim, ela é diabética. E aí vem aqui, ó, inibidores da DPP4, gliptinas, 10 anos de evolução, de 2007 a 2017. Isso aqui é um trabalho científico. Existe esse medicamento no mercado. Esse medicamento serve para quê? Para inibir essa DPP4, ou seja, a indústria a farmácia está criando um medicamento para tratar um problema provocado pela beta-casomorfina 7. Essa é a verdade. Então, é aqui a beta-caseína, ela age aumentando, diminuindo as incretinas intestinais. A indústria vai lá e produz um medicamento. Que medicamento que é esse? Algo como o Victoza, que foi lançado em 2015, injeçãozinha para emagrecer, e que agora tem a nova versão, que é o Ozempic. Então, hoje é um dos medicamentos mais lucrativos da indústria farmacêutica. É o Ozempic, que está todo mundo aí usando canetinha para emagrecer. Todavia, não há estudo científico sobre as canetinhas para emagrecer, a não ser no diabetes. Nós estamos falando de diabetes, mas eles estão usando para emagrecer. Então, beta-casomorfina também engorda. E aí, o Ozempic, que está preocupando muito a comunidade médica, mas parece que não está preocupando muito a indústria farmacêutica, que está lucrando muito com esse medicamento. E agora vai vir um outro, com a mesma droga, para tratar a obesidade. Então, se tirar a beta-casomorfina 7 não é mais fácil? Eu acho que sim, e é bem mais barato. Essa parte do mercado, lembrando então que não é para alérgicos à proteína, a gente tem que diferenciar, né, esses pacientes, mas quando você começa a tratar os pacientes, você começa a melhorar, eles deixam de ser alérgicos, mas você tem que fazer essa roda girar, né? E essa roda gira tirando a inflamação desse paciente. Então você tira a beta-casomorfina. O paciente deixa muitas vezes de ser intolerante à lactose. Obviamente você vai acompanhar esse paciente, né? Para saber quando que ele deixa de ser intolerante à lactose. Tratando a desbiose, tratando a constipação intestinal. O mercado, eu vou passar, porque já foi, né, explanado pela Flávia aqui com muito mais propriedade, eu não sou desse mercado, né, mas lembrando que essa questão do caseína A2 foi lançada em 1990 na Nova Zelândia, lá que começou tudo. Em 2015 é que caiu a patente mundial e que abriu para o mundo a possibilidade desse mercado. Então, esse mercado é um mercado muito novo, ele tem um caminho enorme para ser explorado ainda. E o leite gira muitos mercados, né? Vários mercados. Essa empresa, a Grindus, está fazendo as fórmulas infantis, que corresponde a 1% do mercado, que é 100 milhões de reais. Aqui já foi falado sobre o gene, né, que faz a diferenciação e que diminui ainda os níveis de colesterol. Então, para além dessa propriedade benéfica da beta-casomorfina, né, que a ausência dela no leite A2, o leite de búfala ainda tem essa propriedade de ter as gorduras boas
gorduras no leite, né, que a gente chama de gordura poliinsaturada. A composição de gordura do leite de búfala é muito superior à composição de gordura do leite de vaca. E a Anvisa, na resolução 3.980, autorizou, né, as frases leite produzido a partir de vaca com genótipo A2A2. Eu acho que isso tem que ser ampliado, há que se buscar que o leite A1 tenha a frase contém beta-casomorfina ou contém BCM7, algo para alertar a população, porque a população, os pacientes chegam para mim e falam assim, mas como é que eu compro isso? Aí eu mostro para ele, ó, tem que estar escrito A2 na embalagem. Aí e quando não está escrito A2? Eu falei assim, e se não tiver nada escrito é A1. E o que é A1? Aí eu, então, compra só o A2? Compra o A2. Depois a gente explica o que é A1, né? Mas a segunda frase é o leite A2 não promove formação de beta-casomorfina que pode causar desconforto digestivo. Eu acho que a luta principal é que, com o tempo, junto aos pecuaristas, que todo o rebanho seja trocado. Acho que esse era o sonho, né? Para que a gente não tenha mais esse problema. Aqui, em homenagem ao Chino, já de novo reforçando aquele sonho meu, já até sonhei com isso, Eduardo, de chegar em casa e receber uma cesta da Bom Destino, entendeu? É sonho, né? Mas se acontecer, vou fazer um evento, né? Mas esse videozinho que está passando aqui foi um vídeo que eu fiz no supermercado para mostrar para os meus pacientes. Todo paciente meu mostra esse vídeo. Eu falei assim, olha, mas como é que eu acho? Eu falei assim, tá assim, ó, olha aqui, ó, é um vídeo de 1 minuto. E eu mostro para todos os meus pacientes, você compre esses produtos aqui. Agora já tem uma infinidade de produtos, mas a Bom Destino tem uma penetração enorme em Belo Horizonte. E aí o que nós vamos falar para os amigos após essa conferência? Que o leite de búfala tem maior valor nutricional, considerando maior concentração de vitaminas. O leite de búfala tem melhor composição das gorduras, ele tem maior concentração de minerais e ele tem uma melhor digestibilidade, porque ele tem ausência da beta-caseína, beta-casomorfina 7. Então, este é o resumo que eu quero que vocês falem para os seus amigos e divulguem e disseminem essa informação. E aqui, quem quiser é só apontar o celular, que consegue me seguir nas redes sociais. Aqui é minha rede social, né? E nossa clínica fica aqui na Savassi. Foi um prazer, muito obrigado pela oportunidade.